A próxima música de George Handel, Cantate Domino. Uma música velha conhecida de todos, Irmão Sol e Irmã Lua. E agora um negro spiritual, Still Away to Jesus.
A nossa última peça, Quero Servir, da ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, com um texto mediúnico de André Luiz Ruiz, com uma versão coral de Hermes Coelho, dedicada a esse coral. Com solo de Fátima e Adilson Coppola. Mais uma vez, bom dia, meus amigos. Agradecemos a presença de todos aqui nesta casa, nesta manhã. Hoje nós temos aqui ao nosso lado a nossa companheira Maria Aparecida Matei, daqui da casa também. E ela vai apresentar para nós o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. E então passamos a palavra para ela, que ao final ela mesma vai fazer a prece, já encerrando a palestra. Isso, nós já estamos até adiantando isso. Vamos fazer aquela nossa prece inicial. Vamos nos colocar em posição, agradecendo a Deus, mais uma vez, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em busca do conhecimento das coisas do mundo espiritual. Temos certeza que vamos aprender e vamos guardar em nosso íntimo as lições, os ensinamentos desta manhã. Senhor, que nos deu a capacidade de ouvir, que nos dá a capacidade do entendimento,
nos dê também a capacidade de guardarmos e colocarmos em prática tudo o que iremos aprender. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Maria Aparecida Matei. Bom dia a todos. Um prazer muito grande, sempre, estar aqui com vocês. O tema desta manhã, como o Roberto já disse, não é um tema nem novo para nenhum de nós e também não é novo para mim. Mas, numa situação de escolher alguma coisa que fosse apropriada sempre, eu sempre opto por falar da felicidade. Nós estamos tão envoltos nas preocupações do dia a dia, dos problemas, das nossas aflições, que geralmente imaginamos que a felicidade esteja muito longe de cada um de nós. E o próprio tema de hoje, retirado do Livro dos Espíritos, diz que a felicidade não é deste mundo. E eu quero provar para vocês, obviamente, que ela é. Então, para começarmos a falar desse tema, eu diria que ele tem sido uma preocupação e tem sido algo inerente a todas as épocas da humanidade. Todos os homens, quando eu falo homens, eu estou falando em humanidade, todos os homens sempre se preocuparam com isso. Onde é que está a felicidade? O que é ser feliz? Como é que se faz para ser feliz? E, particularmente, os escritores, os poetas, têm esta preocupação. E vocês já prestaram atenção que os contos infantis terminam sempre com esta frase: e foram felizes para sempre? Mas ninguém diz como é que foi isso, porque a história infantil termina exatamente assim. E não diz como é que eles foram felizes para sempre. E os poetas e escritores, principalmente da época romântica, que viviam buscando uma razão para viver, e achavam que sempre essa razão para viver estava na satisfação ou no encontro do amor, fizeram desta busca, desta procura, o motivo de toda a sua criação artística. E por isso eu vou relembrar para vocês, na manhã de hoje, muita gente vai se lembrar de Vicente de Carvalho, um escritor ainda com algum resquício do romantismo. Ele já não fazia parte mais do momento romântico, mas escreveu sobre a felicidade dando um nome ao seu soneto, Velho Tema. Olha só que interessante. Ele já denominou que para esta situação de felicidade, de busca da felicidade, nós deveríamos chamar isso de velho tema, portanto, algo sempre procurado. Imaginam alguns, nunca alcançado. Mas eu vou apenas dizer para vocês os 2 últimos tercetos desse soneto. Então, ele diz assim, que essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Olha só que interessante. Ela está onde nós a pomos, mas nós não a pomos é de colocar, né? Onde nós estamos. Ou seja, nós estamos sempre mudando o motivo, ou mudando o desejo ou a qualidade desta felicidade. Então, parece que nós nunca somos felizes, porque nós sempre estamos mudando o objetivo de sermos felizes. E esta preocupação está também no Livro dos Espíritos, e preocupou Kardec, não é? Preocupou toda a humanidade. Na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é denominada Esperanças e Consolações. Muito apropriado esse título, não é? Quando se fala de felicidade, Esperanças e Consolações.
esse capítulo trata das penas e gozos na terra e no céu. E Allan Kardec formula questões a respeito da felicidade e da definição de felicidade. Então, a pergunta 920, formulada por Kardec, diz assim: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Olha que Kardec foi um pouco exagerado, né? Pode gozar na terra de uma felicidade completa? Resposta dos espíritos: não. Um não bem contundente. Mas depois ele explica, né? Disse que não, pois a vida foi dada ao homem como prova ou expiação. Mas, olha aí, né? Mas há uma condição. Dele, né, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Razoável, não é, essa segunda condição? Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Bem, a primeira parte dessa resposta, esse não categórico dos espíritos, é assustador, porque se nós nos prendermos a essa primeira palavra, nós já vamos fechar o livro e vamos nos conformar, não é? Realmente não seremos felizes, não tenho mais o que fazer. Então, este não, à primeira vista, ele é desestimulador. Ele parece nos convidar a não nos preocuparmos mais com isto. Porém, se nós observarmos detidamente os sentidos que estão contidos nesta palavra não, nós veremos que há uma clareza e uma verdade absolutas ao começarmos essa resposta pela palavra não. Por quê? A nossa vinda para este planeta pressupõe aprendizado e ou reparação. E por aprendizado, nós podemos comparar a nossa vida à de um estudante, ao que nós já fomos ou ainda somos. Quando somos crianças, desde o infantil até a universidade, nós somos forçados, obrigados, convidados a estudar. Esta é uma condição. Nós podemos até fugir em algum momento, mas no começo, nossos pais, com toda a autoridade, e esta é uma autoridade que compete à família mesmo e da qual eles não podem se isentar, colocam seus filhos na escola. Lei do progresso necessária. Então, nós estamos lá. Nós temos que frequentar a escola. E vamos adquirindo todos aqueles conhecimentos, vamos nos encantando por alguns e vamos nos afligindo por outros. E, segundo alguns alunos, e nós já devemos ter dito isso em algum momento, o que é que eu vou fazer com isso? Não é? Quando é que eu vou utilizar esses conhecimentos? De que me serve tudo isso? E passando de um ano para o outro, ou ficando de recuperação, ou de exame final, ou de dependência, quando a gente já está na universidade, não é? Nós vamos levando essa vida escolar por obrigação, por imposição, por necessidade, por prazer. E só depois de muito tempo, ou até quando nós já estamos formados, ou até em algum momento da nossa vida, diante de determinadas circunstâncias, é que nós vamos descobrir a utilidade daquele aprendizado. Ou como é que aquele aprendizado que pareceu tão difícil ou desnecessário nos permite hoje conhecer, encontrar e descobrir novas coisas. Portanto, há uma necessidade obrigatória, imperiosa, de estarmos aqui aprendendo alguma coisa ou reparando alguma coisa. Então, a primeira parte dessa resposta dos espíritos, não, pois a vida foi dada como prova ou expiação, está bastante explicada aqui. Vamos ver a segunda parte dessa resposta, quando os espíritos dizem que nós vamos ser tão felizes
quanto se pode ser na Terra. Quanto se pode ser na Terra. Ou seja, quanto este planeta nos permite. Então, vamos entender essa resposta. Vamos decodificar agora, né? Traduzir essa resposta. Nós estamos na Terra, num processo de aprendizado ou de reparação, a fim de alcançarmos a felicidade relativa que nos está destinada ou que é possível neste planeta. E Kardec já, por várias vezes, reiterou que nós estamos subordinados às condições deste planeta, que é um planeta muito evoluído? Não, não é. Ele é um planeta de quê? Expiações e provas. Portanto, nós estamos condicionados à condição deste planeta. É uma condição relativa, porque o dia que nós estivermos num outro lugar, numa outra condição, nós estaremos também sujeitos à condição relativa deste outro lugar. Então, a resposta é absolutamente clara e precisa, agora que nós decodificamos, agora que nós entendemos exatamente a conotação dessa resposta. E é exatamente este o nosso problema quando nós estamos diante da palavra felicidade. A conotação. Conotação é o significado que nós estamos dando a esta palavra ou a esta condição. Então, dependendo do que é que esta palavra provoca em nós ou desperta em nós, nós vamos sentir surpresa ou vamos sentir espanto diante desta resposta dos espíritos. Mas, se nós retrocedermos no tempo, nós vamos ver que, durante todas as épocas da humanidade, os homens têm perseguido obstinadamente a felicidade. E como nós vivemos num mundo de relatividade, a condição de felicidade para uns é completamente diferente da felicidade para outros. Então, este é um conceito que varia de tempos em tempos, de pessoa para pessoa, de civilizações para civilizações. E o que é a felicidade hoje para cada um de nós? Vocês poderiam ter inúmeras respostas. Desfrutar de uma posição social diferente, ser promovido, conseguir um emprego, casar com uma pessoa que a gente sonha, ter um filho, ter saúde, melhorar a relação familiar, conseguir um prêmio. Cada um de nós tem hoje um anseio, uma realidade em relação à palavra felicidade ou à condição de sermos felizes. E vocês, se pararem um pouquinho para fazerem essa pergunta internamente, vão observar, e não sem nenhum espanto, que nós estamos sempre condicionando a felicidade à concretização de sonhos ou à satisfação de alguma necessidade. E, geralmente, essa necessidade está no campo dos sentidos, no campo material. É sempre desfrutar de alguma condição ou de alguma situação que os nossos sentidos possam perceber. E, geralmente, está externa, do lado externo, não é? Então, está relacionada à conquista da saúde, do prazer, do sucesso, do poder, da tranquilidade, da beleza, sempre uma situação do lado de fora. E é aqui que nós nos deparamos com o primeiro entrave para a felicidade na Terra, visto que há pessoas do nosso lado, nossos vizinhos que nós nem conhecemos direito, nossos parentes que nós às vezes queremos ignorar, que sofrem a privação das coisas mais essenciais, mais primárias à condição humana, que seria ter onde morar e ter o que comer. Portanto, nós, ao imaginarmos o que é felicidade e colocarmos sempre do lado de fora,
da conquista material, nós já colocamos um entrave, um obstáculo para entender o que é felicidade. Mas, afinal, nós vamos ter que achar uma solução. Como é que se pode ser feliz neste mundo? Onde é que nós vamos colocar o nosso ideal de felicidade? Seremos felizes se nós nos contentarmos apenas com o necessário para sobreviver? Bem, para tentarmos encontrar soluções, nós vamos nos lembrar de algumas histórias, né? E vamos nos lembrar de um filósofo grego chamado Diógenes. Conta-se que ele demonstrava absoluto desprezo para as coisas materiais, dizendo a ele mesmo e pregando aos seus discípulos que era preciso libertar-se do supérfluo, de tudo que fosse desnecessário. Então, para provar isso, ele andava descalço, vestia-se com uma única túnica e dormia num tonel. Um tonel é um barril, evidentemente vazio. E um dia, Diógenes, andando, né, como ele fazia, pregando e andando, falando das suas ideias, viu um menino que, ao tomar água, usou a sua mão em concha. E pensou consigo mesmo, olha aí, eu posso me desfazer de mais alguma coisa. Eu tenho coisas desnecessárias comigo. E desfez-se da caneca que utilizava para tomar o líquido. Então, desta maneira, vivia Diógenes. Ao tempo de Diógenes, o grande homem desta época, o maior conquistador de todos os tempos, era Alexandre. E, evidentemente, chegou até Alexandre a história de Diógenes, porque ele era conhecidíssimo e comentadíssimo. Então, Alexandre quis testar o desprendimento de Diógenes e foi um dia procurá-lo. Ele estava andando. E estava um dia muito frio, muito frio. E Diógenes, então, estava utilizando-se do sol daquela manhã para se aquecer. E quando chega o nosso amigo Alexandre perto dele e diz assim, estou disposto a oferecer o que você quiser. Diga-me o que você quer, o que você precisa, qualquer bem, o mais precioso que for, e eu darei a você. Diógenes olhou bem para ele e disse assim, quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estou, neste momento, me aquecendo ao sol, e você está na frente dele. Afasta-te, pois, para que eu continue me aquecendo. Obviamente que nós não podemos levar Diógenes ao pé da letra, porque nós não podemos chegar a este grau, ou ainda não chegamos a este grau de desprendimento. Mas vejam que há muitas lições que nós podemos tirar desta passagem de Diógenes, desde entender o que é supérfluo, desde entender o que é você resistir a um convite tão fantástico como esse, tentador como o que Alexandre lhe fez, e manter-se fiel àquilo que você se propõe. Então, para Diógenes, havia uma conquista do ideal de felicidade e de conduta de vida. Não quer dizer que vocês, por favor, hoje vão se desfazer de todas as coisas seguindo Diógenes, né? Nós não vamos, então, levá-lo tão ao pé da letra, porque estamos longe disso, mas podemos entender o que é simplificar a nossa existência de uma outra maneira. Observar ao que nós damos tanta importância para vincular a felicidade a coisas que talvez não representem tanto assim o que é ser feliz. E quando nós simplificamos um pouquinho estas angústias e estes desejos, nós evitamos sofrimentos e estados angustiosos, colocando a nossa felicidade em lugares que realmente onde ela não está.
Em seguida, Kardec continua fazendo perguntas aos espíritos, e nós estamos na pergunta 921. E ele faz primeiro uma afirmação para depois fazer uma pergunta. Diz assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá o homem conseguir alguma felicidade relativa? Olha, lembram da pergunta anterior? Nós estamos num planeta onde a felicidade está relativa às condições desse planeta. Então, ele diz que quando este planeta estiver transformado, nós seremos felizes. Mas e até lá? O que a gente faz para conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos respondem que, sendo o homem o artífice é construtor, né? Da sua própria felicidade ou infelicidade, podemos deduzir que esse homem pode poupar-se muitos males e gozar uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência na Terra. Olhem bem, a resposta dos espíritos é sempre muito precisa e adequada, mas, de novo, nós precisamos pensar em cada uma destas afirmações. Nós somos construtores da nossa felicidade ou infelicidade. E eu posso poupar-me muitos males e gozar de uma felicidade relativa. Portanto, a maior condição de ser feliz é evitar o sofrimento desnecessário. Acrescentam os espíritos: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que criamos para nós mesmos. Olha que interessante. Necessidades fictícias. E eu tenho certeza que cada um de nós está pensando na nossa listinha de projetos e de condições para sermos felizes, que algumas podem ser descartadas, porque nós estamos sempre insatisfeitos, sempre há algo mais. É necessário que nós queiramos melhorar sempre, progredir sempre, mas às vezes há algumas condições que nós nos impomos que podem ser descartadas para gozarmos plenamente esta existência que nós temos. Além das nossas insatisfações e além dessas necessidades fictícias, nós ainda nos afastamos da felicidade criando outros males, que são os ódios injustificados, os ressentimentos, o desejo de nos vingarmos daqueles que nos fazem algum mal. E todos esses ingredientes são os grandes inimigos que residem no âmago de nós e que nos envenenam com as suas toxinas, que vão trazendo para dentro de nós, tanto no nosso corpo físico como no nosso estado mental, os desequilíbrios desnecessários. Então, é quando nós temos queda das resistências no sistema imunológico, é quando nós temos distúrbios de pressão, é quando temos problemas gastrointestinais, os problemas mais atuais deste momento, quando temos variações de humor, sempre para o humor negativo, não é? Perturbações nervosas e somatizações de todos os gêneros com repercussão nos nossos órgãos físicos e estados mentais. Então, nós mesmos vamos arrumando os nossos probleminhas com coisas desnecessárias. Além desses problemas, todos que nós já listamos e já são bastantes, não é? Aqueles que só veem a satisfação, aqueles que só veem a felicidade na satisfação do orgulho e nas necessidades materiais, e torna-se infeliz, uma vez que quase nunca ou nem sempre podemos realizar todos esses desejos. Ou o pior, quando nós nos julgamos injustiçados porque algo que nós desejamos para nós, vemos concedido para outras pessoas. E aí nós já achamos
que Deus está sendo injusto. Concedeu para alguém o que era motivo de felicidade para mim. E é exatamente porque nós nos comparamos com os outros que percebemos as diferenças. Porque se nós olhássemos apenas para nós, não no sentido egoístico dessa palavra aqui, né? Mas se nós pensássemos na nossa evolução, no nosso aprendizado, nas nossas conquistas, nós veríamos aí uma relação adequada ao que nós estamos construindo. Mas cada vez que nós olhamos para o outro, sem saber das necessidades ou da conquista do outro, nós estabelecemos aquilo que nós consideramos injusto. E esquecemos que para tudo existe um mecanismo divino, justo e harmonioso, que corrige e aciona o progresso humano. Enquanto esse mecanismo não puder ser entendido por todos nós, dificilmente nós poderemos refrear essa busca pela chamada justiça e dificilmente superaremos esse sofrimento em busca da felicidade. Esse mecanismo precisa compreender também e admitir que existe uma herança daquilo que nós já fomos, que nós não nos lembramos, evidentemente, mas essa herança existe. E ela será tão boa ou tão má, ou mais ou menos permeada das duas coisas, dependendo daquilo que nós já fizemos, já conquistamos ou não fizemos. Mas que esta herança hoje está nos permitindo repararmos, reaprendermos, refazermos o nosso caminho e o nosso aprendizado. E esta vida, esta encarnação, é o palco dessa reparação. Mas é também a oportunidade de conquista de novas capacidades, garantindo a nossa evolução e aquilo que está destinado a cada um de nós, que é a perfeição, em algum dia. E isso só vai ser possível à custa dos nossos esforços, das lutas, do sofrimento, vencendo a ignorância do nosso espírito e a nossa inferioridade. E a ignorância aqui sempre precisa ser compreendida como aquele que ignora, que não sabe ainda como deve ser feito e que vai aprender. Além desta herança dos fatos passados, existe a nossa existência atual. Os nossos atos cotidianos, que são fontes de novos efeitos, que vêm juntar-se às causas anteriores, atenuando ou agravando. E tudo isso forma um encadeamento de bens ou de males que formarão a teia do nosso destino. Por isso, a afirmação dos espíritos de que nós somos artífices, construtores do nosso destino. E que, por causa disso, porque somos construtores, nós também somos responsáveis por transformar o mundo num mundo melhor, a partir da nossa própria transformação. Há um caso que retrata um pouquinho essa história e que está relatado no livro do Richard Simonetti, Para Viver a Grande Mensagem. Então, num consultório médico, né, uma paciente queixava-se muito, como nós fazemos, não é? Daquelas dores, daqueles problemas. Então, essa paciente, em particular, queria muito ter saúde e dizia isso para o médico: doutor, eu queria muito ter saúde a fim de ser um pouquinho feliz. Ao que o médico respondeu: minha filha, este é que é o seu erro. Não se trata de procurar ter saúde para ser feliz, mas de procurarmos ser felizes para termos saúde. Nossa, se os médicos todos derem essa receita hoje, vai ser complicado, não é? Porque todos vão pensar como é que eu vou fazer, onde é que vende a tal pílula da felicidade, não é? Para que eu tenha saúde, porque nós estamos invertendo a situação aqui. Então, ele diz assim, somente as pessoas, o médico continua falando, um médico muito atencioso, né? Somente as pessoas que estão em paz com a vida, que gostam de viver, é que desfrutam
de equilíbrio físico e mental para ser feliz. E a paciente não está ainda muito convencida. Então ela diz assim: como é que eu vou manter a alegria de viver se a cada instante eu sou contrariada por todos os que me cercam? Todos os que me rodeiam só sabem me contrariar. E eu nunca alcancei aquilo com que tanto sonhei. Aí o médico, muito paciente: você não sabe o que é felicidade. Você julga que ser feliz é serem atendidos todos os seus desejos. Mas se você tivesse os seus desejos atendidos, você continuaria sendo infeliz, porque novos desejos surgiriam. E acho que ela entendeu alguma coisa, porque perguntou: e como é que se faz, né? Como é que se aprende a ser feliz? Aí ele disse assim: quando aprendermos a olhar para dentro de nós, eliminando o que há de errado e descobrindo que o grande culpado pela nossa infelicidade é o egoísmo, que nos faz pensar muito em nós e nos esquecermos de todos os que estão em volta de nós. E o pior, que nos faz exigir que o outro é que nos conceda a felicidade. Eu serei feliz se for amada, se tiver atenção, se for promovida, se for reconhecida, se atenderem os meus desejos, se me ajudarem. Então, toda a nossa condição de felicidade está no ser o outro, ou se alguém colaborar e fizer aquilo que eu quero que me façam. Mas em nenhum momento eu me lembro de fazer alguma coisa para o outro que faria o outro feliz. Por isso o médico colocou ali o egoísmo como uma condição razoável para a nossa infelicidade. Através desse diálogo desta paciente com o médico, nós percebemos como nos faltam conhecimento sobre as leis da vida e desprendimento de nós mesmos, para que nós possamos enxergar um pouco o que está à nossa volta e valorizarmos a nossa vida, percebendo que não há injustiça nesta nossa existência, nem na vida de ninguém, mas aprendizado. E que nós não podemos pensar em felicidade no que nos cerca, se ela não estiver presente dentro de nós. Além disso, nós precisamos entender também que a nossa passagem pela Terra constitui uma obra da nossa educação e da edificação da nossa personalidade moral. Então, educação e edificação, construção da nossa personalidade moral. E que, para isso, nós precisamos passar pelas situações mais adversas. É preciso que nós passemos por provações de pobreza e de riqueza, que nós aprendamos a obedecer para saber mandar, que nós tenhamos vidas obscuras de trabalho, de privações, para acostumarmos-nos a renunciar às vaidades materiais. É preciso ter existências dedicadas ao estudo para ilustrar a nossa inteligência. É preciso nos dedicarmos a missões de dedicação ao próximo, à caridade, para enriquecer o nosso coração. É preciso vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. É preciso que tenhamos vidas de provas dolorosas para educar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, além das situações de reparação, como já falamos. Então, é preciso que passemos por várias experiências para que nós possamos realmente dizer que aprendemos alguma coisa e que nós construímos a nossa personalidade moral. Portanto, não há na vida de nenhum de nós fatalidade. O homem é que tece o fio da teia do seu destino ou da rede do seu destino. A lei de justiça não pune e muito menos recompensa, mas promove a ordem e o equilíbrio no mundo, tanto na parte moral como na parte física. O bem e o mal praticados
constituem a única regra do destino. Por isso, a nossa felicidade está numa relação direta com a nossa capacidade para fazer o bem. Todas as nossas lutas, as dores, as dificuldades, todas as nossas situações difíceis, todos os problemas pelos quais nós passamos, constituem um programa que nós mesmos traçamos para nós, quando estávamos do lado de lá e compreendemos a necessidade desse aprendizado. Quando nós não participamos inteiramente desta escolha, nós fomos orientados por espíritos que sabem melhor do que nós aquilo que nos convém. Só que quando nós estávamos do lado de lá e tínhamos essa noção exata do que era necessário para nós, nós estávamos diante de todo um painel do que já fizemos e do que precisamos fazer. E hoje nós não temos mais toda esta visão à nossa frente. Então, por isso, pensamos que não está muito adequado, que está um pouco exagerado, que falta alguma coisa, que não seria bem assim. Aliás, às vezes a gente fala, quando eu chegar do lado de lá, vou ver o que foi que eu escrevi, ou o que eu combinei. Será que alguns não falam assim de vez em quando? O que será que eu aceitei fazer ou passar? Com o que eu me comprometi? É melhor a gente não falar muito isso, porque quando chegarmos do lado de lá, nós vamos ver que foi tudo tão atenuado, que a gente ainda está devendo tanto, não é? Então, é melhor achar que está de bom tamanho e que realmente os nossos amigos espirituais, responsáveis por nos ajudar, e Deus, estão sendo absolutamente complacentes, compassivos e muito generosos nesta nossa programação. Então, vamos pensar assim, nós compreendemos a necessidade, nós nos comprometemos e sabemos hoje que tudo o que nós experimentarmos será para o nosso próprio benefício. Quer dizer que eu não preciso me preocupar com mais nada, nem querer mais nada, nem sonhar com mais nada? De jeito nenhum. É muito natural que todos nós sonhemos e, principalmente, que nós trabalhemos para conquistar coisas diferentes, para melhorar. Essa é a lei do trabalho, é a lei do progresso, é o nosso aperfeiçoamento. Então, é natural que os jovens desejem sucesso, é natural que o homem ambicione coisas melhores, que a família sonhe com a casa própria, com novas conquistas, que o doente espere a cura. É natural que nós tenhamos sonhos, mas nós não podemos convertê-los em condições indispensáveis da nossa felicidade. Porque pode ser que nós não tenhamos programado tudo isso. A doutrina espírita nos esclarece que nós estamos na posição social, na família, na atividade profissional, com a estrutura física, que representam exatamente as oportunidades de evolução e o nosso teste. Então, não vamos ficar clamando aos céus, né, dizendo que Deus não nos atende, não ouve e não corresponde às nossas expectativas. E sobre isso, há uma história sobre a cruz, a enorme cruz que cada um carrega. Vocês já viram o tamanho dela? Não, mas todo mundo reclama, não é? E acha que é uma cruz pesada demais. Então, havia um homem que reclamava tanto desta cruz, que um dia uma invisível mão retirou a cruz. E uma invisível voz falou para ele: olhe, meu filho, aqui há uma sala repleta de cruzes. Você fique à vontade. Você pode experimentar, escolher aquela que parecer mais adequada, mais leve, mais apropriada a você. Pode escolher. E ele ficou lá, experimenta, experimenta, experimenta. No final, pegou uma que lhe pareceu a mais adequada. Quando ele saiu da sala, para seu espanto, descobriu o quê? Que era exatamente a própria cruz, aquela que ele havia
da qual ele havia reclamado tanto, né? Então, a voz disse para ele que esta cruz é aquela que nos situa exatamente onde devemos estar. E que é preciso fazer o melhor com esta cruz que nós temos que carregar. Mas que, acima de tudo, é preciso viver a vida com muita alegria, com muito entusiasmo, sabendo que nós somos capazes. Não é isso que nós falamos para os nossos filhos o tempo todo? Você é capaz, você é ótimo, você é maravilhoso. Quem nunca falou isso para o filho vai começar a falar desde hoje. Você faz com que o seu filho se sinta ótimo. Primeiro, porque a gente já disse que ele é lindo, maravilhoso, não é? Capaz, inteligente, que ele vai conseguir. E Deus fala o mesmo para nós. Vocês nunca ouviram? Então, hoje vocês vão ouvir. Mas aí, o rapaz saiu dali daquela sala mais ou menos convencido. E a invisível voz disse assim: olha, há uma condiçãozinha, algo que pode melhorar essa sua situação. Coloque uma almofada entre a cruz e o seu ombro. Nossa! Quer dizer que tem saída? Dá para resolver essa história da cruz? Onde é que compra? Sim, porque a primeira coisa que a gente quer saber é onde é que compra, não é? E aí a voz disse assim: olha, não dá para comprar. Ela é feita de virtudes. Já ficou cara, não é? Já ficou difícil essa cruz. Então, quando nós dispomos a servir, amar, compreender, amparar, perdoar e ver em todas as coisas que nos cercam conquistas, alegrias, oportunidades, essa almofada cada vez vai ficar mais recheada e cada vez menos nós vamos sentir o peso da cruz. Portanto, hoje vocês receberam aqui uma informação valiosíssima sobre a almofada e como é que se recheia a almofada para a cruz ficar menos pesada. Essa história está em Richard Simonetti também, Viver em Plenitude. Bom, agora que nós já compreendemos um pouquinho melhor a resposta dos espíritos para o que é a felicidade, e nós vamos repeti-la aqui. Felicidade para a vida material é a posse do necessário para cada um de nós, sem nos compararmos com o vizinho. E a felicidade para a vida moral é a consciência pura e a fé no futuro. Bem, quando nós falamos de consciência pura, nós estamos pensando em nada que nos remeta a uma culpa. Portanto, para não termos culpa e termos uma consciência pura, nós precisamos pensar muito no que fazemos para os outros e para nós mesmos. E a fé no futuro, porque a vida é muito curta, muito efêmera, diante da eternidade, diante de todas as enormes possibilidades que estão destinadas para o nosso espírito, para o nosso aprendizado e, principalmente, para a possibilidade de sermos cada vez melhores. Deus não nos oferece, de maneira nenhuma, o sofrimento eterno, mas caminhos e meios para sermos felizes e atingirmos a perfeição. Podemos não encontrar satisfações plenas neste mundo, mas podemos ter a certeza de que Deus não nos desampara, nem nos abandona. E a certeza da imortalidade da alma e a confiança na vida futura constituem subsídios que devem nos confortar, nos esclarecer e nos fazer perseverar sempre. Não só Deus, mas os nossos familiares e os nossos amigos que já estão no mundo espiritual e que conquistamos ao longo de todas as nossas existências, esperam, torcem e vibram por nós, para que nós consigamos vencer este desafio que nós nos impusemos a nós mesmos. Alexandre, o orientador de André Luiz em Missionários da Luz,
fala dos espíritos completistas, aqueles que vieram para cá com uma tarefa, com um compromisso, e que chegam no mundo espiritual e são recebidos com enorme felicidade quando eles são considerados completistas. Completaram tudo que foi programado, às vezes um pouco mais. Então, nós precisamos pensar assim, como é que vai ser quando nós chegarmos lá e todos os amigos estiverem à nossa espera? Será que eles vão dizer, você é um espírito completista? Vamos torcer, não é? Para que isso aconteça. Senão eles vão falar, falta um pouquinho, faltou muito, não é? Acho que eles são tão bonzinhos que nesse momento eles não vão falar nada. Mas pelo olhar deles nós já vamos saber. Mas eu acho que esses amigos queridos, eles são tão bondosos que eles vão tentar nos ajudar para nós não nos sentirmos assim, não é? Mas, na realidade, ao lerem Missionários da Luz, deem uma olhadinha nessa experiência dos espíritos completistas. E vamos ver se nós estamos caminhando para isso. E é isso, então, que é felicidade? De tudo que nós falamos aqui hoje? É isso que é felicidade? Sem dúvida. Fazer o melhor, tentarmos compreender o que é que nós estamos fazendo nesta existência, quanto nós estamos sendo benevolentes e promotores do bem para quem está à nossa volta e para nós mesmos. Porque quando nós estamos melhorando, nós estamos ajudando a melhorar o mundo. Lembram que Deus quer que sejamos co-artífices na sua obra? Portanto, se eu melhorar a mim mesma, eu estou ajudando a melhorar o mundo. Eu melhoro a minha vida e eu melhoro o mundo. Procurando, então, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque tudo que nós fizermos como bem, retornará como bem, como paz, como alegria e como dádivas. Uma forma de ser feliz, de sermos felizes, é levar felicidade, descobrindo o seu significado para o outro. Vamos, então, tentar entender e gravar bem que a felicidade não está nas coisas externas, mas em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. E entenderemos, assim, o seu grande significado. Que importa para nós, neste momento, que o céu esteja escuro à nossa volta, por cima das nossas cabeças. Que os homens, alguns homens, sejam ruins à nossa volta. Se nós tivermos a certeza que Deus vela por nós, se nós possuirmos a alegria do bem e a paz no coração, nós conseguiremos sim sentir felicidade. Agora, se o mal tiver invadido o meu pensamento, o crime, a tentação e todas as outras situações do mal estiverem ainda em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão nem a paz, nem a alegria da consciência. Se eu não aprender a ser rico por dentro, meu coração não aprenderá a perceber os tesouros que há lá fora. Um ancião estava sentado na beira da estrada. E por ali passavam os carros todos de quem estava entrando e saindo nessa cidade. E parou um carro e fez uma pergunta para este ancião. Meu senhor, como é a cidade? Como é esta cidade onde eu vou entrar agora, onde o senhor mora? E o velhinho respondeu, como é a cidade de onde você vem? Ele falou, ótima, maravilhosa, uma cidade fraterna, eu tenho muitos amigos, é uma cidade que me deixou viver plenamente, tenho assim as melhores recordações e passei os melhores momentos da minha vida nessa cidade. E o velhinho respondeu, esta cidade é exatamente igual à sua, você vai gostar muito daqui. Passou mais um pouco, outro motorista parou ali,
onde estava o velhinho e fez a mesma pergunta. Meu senhor, como é esta cidade? Vou morar nela e gostaria de saber como é que ela é. E ele fez a mesma pergunta. Como é a cidade de onde você vem? Horrível, um povo orgulhoso, maledicente, cheio de preconceitos, não fiz um único amigo. E o velhinho respondeu, sinto muito, meu filho, mas aqui você encontrará o mesmo ambiente. Então, nós vemos nas pessoas algo do que somos, do que pensamos, da nossa maneira de ser. Então, não podemos dizer que é o que está fora de nós que está fazendo o lugar, ou a cidade, ou a minha felicidade. Mas é preciso que nós tenhamos as lentes claras do otimismo, da alegria, para enxergar melhor. Porque a felicidade não é um favor do céu. E a infelicidade não é uma imposição do destino. Tudo depende do que nós ofertamos à vida. E, falando sobre isso, há um relato no livro Semeador de Estrelas, quando Divaldo pergunta para Bezerra de Menezes como espírito, evidentemente, o que ele podia falar sobre a felicidade. Como é que foi a chegada dele no plano espiritual? E ele ainda pergunta, a felicidade existe mesmo, né? E Bezerra responde assim, a minha maior felicidade foi quando Celina, a mensageira de Maria, aproximou-se do meu leito, onde eu ainda estava dormindo, e tocando me falou, Bezerra, acorde. Abri os olhos e fiquei absolutamente surpreso ao vê-la. E ela me disse que foi enviada por Maria, mãe de Jesus, né, para me acordar e para dizer que eu já estava no plano espiritual. Nisso, chegaram meus familiares, amigos de doutrina. Olha lá como eu falei para vocês que eles estão mesmo lá nos esperando, né? E fiquei tão feliz com aquele acolhimento, mas continuava ouvindo um murmúrio, um barulho, um vozerio do lado de fora. E perguntei para Celina o que era aquilo. Então, ela me convidou para ir até a sacada, ver o que se passava. Vi, então, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Perguntei para Celina quem eram aquelas pessoas, e ela me disse, são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às reuniões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida aberta. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra concluiu, dizendo para Divaldo, a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos, no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Eu vou repetir só esse final. A felicidade existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos e das palavras que semeamos. E para que nós tenhamos a certeza de que somos os construtores da nossa felicidade todos os dias, quero que vocês ouçam esta recomendação. O mundo tem a sua cor. É você que mede o mundo e o vê como você é. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo, porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. De modo que do modo como você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você
é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. Esta mensagem está no Hospital de Tratamento do Câncer. A importância da atitude otimista para a recuperação. Que a felicidade seja você no dia de hoje. E que a nossa felicidade seja exatamente aquilo que nós estamos fazendo de nós e para o próximo. Um bom dia a todos, e nós terminaremos esta manhã com a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de infinito amor e infinita bondade, amigos todos da espiritualidade que estão conosco nesta manhã e amigos individuais que nos acompanham nesta experiência de vida. Agradecemos profundamente por tudo que a vida nos concede. Agradecemos profundamente por todas as oportunidades que a vida tem nos oferecido para enxergarmos o mundo de maneira melhor, para sermos melhores, para nos transformarmos, para eliminarmos de cada um de nós aquilo que entrava o nosso olhar e a nossa maneira de ser para um mundo melhor. Obrigada, Senhor, por todas as dádivas, por todas as grandes e pequenas concessões. Obrigada pela assistência, obrigada pelo carinho, obrigada pela sabedoria, pela benevolência e, acima de tudo, Senhor, obrigada por esta oportunidade de vida. Que nós possamos enxergar em nós mesmos, no nosso próximo, a sua imagem e semelhança. Que nós nos vejamos como irmãos, que nós nos sintamos unidos pelo mesmo pensamento, pela mesma vontade, pela mesma vibração de sermos e construirmos um mundo melhor. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Já somos felizardos em ouvirmos uma palestra como essa que a nossa querida Maria Aparecida Matei nos propiciou. Agradecemos aqui a presença de todos nesta manhã e vamos anunciar que para o próximo domingo quem estará aqui conosco será Fátima Granja, também uma companheira daqui da casa. Que tenhamos todos então um bom dia e que sejamos felizes.